Fala galera do Júnior 2, tudo bem com vocês? Partiu fazer uma dinâmica? Então pega aí papel e caneta e presta atenção. Vou colocar aí na tela para vocês algumas palavras e elas vão estar embaralhadas. Vocês precisam organizar elas para descobrir o que está escrito. Vamos lá? Anota aí então. Os meus sonhos entrego para ti. Quero que os meus passos sigam a tua direção, Senhor. Tua palavra eu quero aprender. Só assim eu posso ser exemplo de pensar, falar e agir com coração. Sou Joás, sim, sou do meu Senhor. Alegria sem o teu fim e todo o meu louvor. Sou Joás, sim, sou do meu Senhor. Alegria sem o teu fim e todo o meu louvor. E aí, conseguiram? Essa foi fácil, né? Eram nomes de livros da Bíblia. Pois então, essa dinâmica, quando aparecem palavras que a gente costuma ler ou ouvir, nós temos mais facilidades de encaixar e decifrar elas. Porém, quando vem palavras que a gente não costuma ler, não costuma ouvir ou não conhece, nós vamos ter mais dificuldade de entender do que se trata. E o que essa dinâmica tem a ver com a gente? Tem tudo! Pois na palavra de Deus e com a voz de Deus é a mesma coisa. Para ter o entendimento da palavra, para ter a revelação, eu preciso ter conteúdo. E como eu tenho conteúdo? Lendo a palavra, ouvindo pregação, ouvindo um louvor. Quem aí já tentou ler a Bíblia, ou já leu a Bíblia e não entendeu nada? Já aconteceu contigo? Vou confessar que comigo isso já aconteceu. E para que isso não aconteça, nós precisamos nos encher da palavra, nos encher de conteúdo e ter mais afinidade, mais aproximação com Deus. Abre a tua Bíblia aí lá em Romanos 12:2. Fica no Novo Testamento, mais pro finalzinho da Bíblia, tá? E lá diz assim, ó: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, Deus nos diz para que a gente não se deixe enganar pelo mundo, para que a gente não escute as mentiras do mundo, mas a gente renove a nossa mente nele. E como que eu chego lá? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Esse conhecer a Deus que a gente está falando, ele não tem nada a ver com ter crescido na igreja, ter nascido na igreja e nem com frequentar semanalmente. Isso tem a ver com ter intimidade com Deus, buscar a Deus. E é através da leitura da palavra e da oração, principalmente, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então sobre Samuel. É um livro muito rico que nós podemos tirar muito aprendizado. Mas hoje eu quero que vocês se atentem do capítulo 1 ao capítulo 4 de 1 Samuel. Fica no Velho Testamento, no início da tua Bíblia, tá? Eu vou resumir aqui para vocês, mas leiam esses 4 capítulos, do 1 ao 4. Lá no primeiro capítulo conta sobre o nascimento de Samuel. Ana, que era a mãe do Samuel, ela não podia ter filhos. Ela e o esposo e a família, o Elcana, eles iam todo ano até Siló, no templo, para adorar a Deus. Lá tinha um sacerdote. Quando ela foi, ela chorou muito e muito triste. Ela pediu para Deus que desse a ela um menino e prometeu que deixaria ele com Eli para ser criado lá no templo. Ele era o sacerdote, tá? Então, Deus abençoou Ana e Ana cumpriu. Depois que Samuel parou de mamar, né, ela levou ele e ele foi criado lá por Eli. E todo ano Ana subia, Ana orava muito por ele, né? Era a mãe dele. Bom, ali no capítulo 2, a partir do verso 12, fala sobre, ali fala sobre o péssimo comportamento deles, que não agradavam em nada o coração de Deus. Leiam todo o capítulo para vocês saberem direitinho a história, tá bom? E no verso 23, ele chegou a repreender os filhos dele,
falar que o povo estava comentando, né, que um profeta já havia avisado ele o que iria acontecer com a família dele se aquilo não cessasse, e não cessou, continuou. Já no capítulo 3, Deus fala com Samuel pela primeira vez. Vamos conferir juntos? Então vamos lá. Diz assim, ó, Deus aparece a Samuel. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Por quê? Porque Deus estava brabo com aquilo que os filhos dele estavam fazendo. E ele já havia avisado Eli, viu? Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, aonde ficava a arca da aliança, e lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus o chamou: Samuel, Samuel. O Samuel respondeu: estou aqui, e correu até onde ele estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei, volte para sua cama. Então o Senhor Deus tornou a chamar: Samuel. O menino levantou e foi até onde estava Eli e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou, foi até onde ele estava. O Senhor me chamou? Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. Se ele chamar você outra vez, diga: fala ao Senhor, pois eu, o teu servo, estou escutando. Samuel voltou para a cama, então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu conforme ele orientou ele, e Deus conversou com ele. Falou para ele o que aconteceria com ele e a família dele. Aí continuei lendo ali o capítulo que vai contar, que de manhã o Samuel não queria falar para Eli, né? Estava meio com medo de contar para Eli o que Deus havia dito. Ele pediu para que ele não escondesse nada, então ele contou tudo o que Deus havia falado para ele, tá? E no capítulo 3 mesmo, no verso 19, fala assim, ó: Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. Uou, glória! O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. A palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Então, o que eu quero conversar com vocês sobre esta palavra rápida hoje? Vocês notaram que eles estavam no mesmo lugar, criados pela mesma pessoa, e cada um teve uma postura, uma escolha diferente, uma forma de agir diferente? Samuel foi criado no mesmo lugar e pelo mesmo Eli, do que os filhos de Eli. E a postura deles era completamente diferente, né? Então, não importa onde nós estamos, com quem nós estamos, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, né, ao nosso redor. Se nós tivermos Deus no nosso coração, buscar dele em ser pessoas boas, de caráter, pessoas corretas, Deus se revelará a nós na hora certa. Deus vai chamar você pelo seu nome, se você escolher ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, segundo o coração de Deus. E se você buscar entendimento, buscar ler a Bíblia, buscar se aproximar de Deus em oração, você vai saber ouvir a voz de Deus, você vai saber ir pelo caminho que Deus está te orientando, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa palavra. Leiam todos esses capítulos, é muito bom, é muito edificante, tá? Beijo pra vocês, fiquem na paz e até a próxima.